Variação na técnica de luta, ou você se tornar super especialista numa técnica infalível, treinar milhares de vezes um mesmo golpe para que ele seja aplicado indefensavelmente em relação ao seu adversário. Carlos Fetti aqui falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vou mostrar para vocês algumas ideias de por que eu estou trazendo esse tema. Você discutia muito isso nas lutas, né? Principalmente luta, por exemplo, como a que foi da minha origem, o judô, né? Onde você faria milhares de vezes a entrada de um golpe e ele seria muito forte, né? Muito difícil de ser defendido. Escola, uma outra ideia, era você treinar, mesmo se não ficasse tão especializado numa determinada técnica, num armlock, por exemplo, da guarda, enfim, como também já vi isso acontecendo no jiu-jitsu, você treinando uma variedade de golpes, você teria mais opções numa luta e mais chance de você se dar bem, né? Você ter um resultado positivo. Algumas dessas visões, né? E essa aqui é com o nosso imortal Bruce Lee, né? Aí dá para ver que a variação era algo que ele já defendia naquela época, né? Então, vamos só tirar aqui o som para poder não atrapalhar o comentário, mas ele sempre foi eclético. Então, em vez de ser especialista, por exemplo, só no Wing Chun, como muita gente imagina que ele treinasse, né, basicamente só o Kung Fu, quem leu e viu aí o Tao Chat Kung Do, ele aborda diferentes disciplinas. O boxe é muito forte no treinamento dele. As lutas agarradas também tem anotações de judô, de jiu-jitsu, a luta olímpica, o wrestling, tem aspectos do sambo, do savate, né, que ele já abordava também, e dá para observar claramente que ele era muito eclético, né? Então ele já defendia essa ideia de não ser especialista só numa coisa, mas você ter mais opções, mais variações para que você pudesse utilizar num momento diferente da luta e que alguma coisa não funcionasse e você poder ter mais recursos. Mas isso funcionou muito bem para ele. Será que isso funciona nos esportes também? Vamos dar uma olhada em algumas situações. No MMA, por exemplo, vou mudar aqui já a cena, vamos tirar o som também. A gente está vendo aí uma luta praticamente se desenrolando na parte em pé, como se fosse um boxe tailandês, né? E um Muay Thai, mas era um MMA e ela aplicou um armlock voador, né? Então, uma das coisas que ela usou como recurso, que estava um pouquinho fora da previsão da adversária dela, né? Vou voltar aqui mais um pedaço do vídeo para a gente observar como é que isso inicia o desenrolar. Ela estava trocando ali as joelhadas, clinchado, e ela aproveitou essa oportunidade para sair no armlock voador, porque a guarda da outra não estava preparada para esse tipo de transição, para essa técnica aplicada para transferindo a luta para o solo. Então, essa complexidade que tem a ver com movimentação, tem a ver com uma luta dinâmica, ela é observada com maestria, por exemplo, no wrestling do Gordon Ryan. Record-breaking submission rate. Vamos deixar aqui sem sono para ir comentando. Você fala, mas é uma luta agarrada, enfim, você pode observar nas lutas dele que tem uma transição muito forte da parte em pé para o solo, da movimentação de solo. Não é uma luta estática, não, onde ele tenta estabilizar uma posição e dominar pela estabilidade, força, né, enfim, isometria. Ele está sempre mudando o jogo e fazendo variações que surpreendem o adversário. Então, essa lógica eu estou utilizando em diferentes tipos de luta. Eu mostrei lá, começando lá com o Bruce Lee, a luta com, digamos assim, uma luta de sobrevivência, né, de rua, onde eu vou utilizar o que eu tenho, seja um nunchaku que ele tivesse, ou uma cadeira, ou o que quer que fosse. Muito bem. Mas que funciona, né, parece que a gente vê os melhores
atletas utilizando esse tipo de princípio, falível. E se você não tem essa visão de estar trabalhando das transições, ela te coloca numa posição relativamente de risco. Mas e pensando numa luta, por exemplo, como o judô, isso também é uma realidade? Vamos dar So just watch what you see out there. Don't believe everything you see. Que aconteceu nessa Although luta I would aqui, say that the JudoTV.com Instagram account should a have movimentação kind of better standards. de solo, ele tentou So fazer um Abdulaev, golpe he de ended up going through to the sacrifício. gold medal contest and fighting Vamos against só tirar Yang. o som aqui. Now, O golpe de sacrifício falhou, a luta foi para o solo e se desenrolou, né? Com bastante movimentação. Essa mudança aí da regra permite que a evolução no solo seja um pouco mais dinâmica e também mais prolongada no judô, que era muito curta, e acabou que uma tentativa de ataque desse atleta resultou numa derrota. A mesma ideia, a luta ela é dinâmica. Então, na minha visão, e aqui que eu já defendo isso há pelo menos há 40 anos mais ou menos, 4 décadas, de que é melhor você treinar variações, evoluções da luta, do que você ser super especialista numa técnica e se restringir a ela. Sempre vai ter alguém muito bem preparado para neutralizar uma oportunidade de técnica, isso não tenha dúvida. Ela funciona até um determinado nível e por algum tempo. Ela não vai funcionar em todos os níveis e para sempre. Às vezes você se torna muito bom num ambiente que é mais regionalizado, mas a partir do momento que você vai para um padrão internacional, todo mundo já vai saber o que você faz. Por melhor que você seja, tem muita gente boa também. E se você tem uma limitação dessa variação de técnica, você vai ter esse risco de cair numa posição que ela não funcione ou que foi neutralizada e você está à mercê do adversário, não consegue evoluir para outras situações. Isso vale como um aprendizado para a vida. Isso tem vários treinadores aí de mindset, de mercado, né, que ajuda você a aprender como ganhar mais dinheiro e que estão voltados para essa mesma visão. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, né? Você não deve ter uma única fonte de renda. Se você tiver somente uma fonte de renda e aquela fonte, por qualquer motivo, a gente acha que as coisas não mudam, nós estamos vendo agora que qualquer coisa pode mudar, até as leis, né? E muitas vezes dependendo de um governo que não seja muito confiável, e essas garantias vão por água abaixo, você não tem. Então, como na luta, você na vida real tem uma variação maior, um conhecimento maior de opções que você possa lançar mão. Eu vou dar o exemplo meu, eu dou aula hoje na universidade, então sou professor de curso superior, mas se amanhã depois eu precisar sobreviver de dar aulas de luta, eu consigo, ou dar aula de musculação na academia também. Eu tenho a opção de sobrevivência de outras formações e outras capacitações que eu tenho. Não dependo só de uma única formação. Se eu fosse um cara que só soubesse escrever artigo e amanhã depois, por algum motivo, a universidade fechasse, coisa que as pessoas acreditam que não vai acontecer, mas coisas muito incríveis a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, eu não teria o que fazer, a não ser, enfim, fazer o trabalho muito mais desvalorizado, que seria trabalho totalmente braçal. A ideia de estar preparado não só para as lutas, mas para a vida, com uma variações de habilidades, é mais interessante do que eu ser super especialista numa única coisa, e se essa única coisa não funcionar, eu não tenho muito o que fazer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente alguma coisa aqui embaixo, se inscreva no canal e um grande abraço. Até o próximo.